É uma das doenças mais severas da soja. Numa planta infectada, as folhas caem e as vagens e os grãos não se desenvolvem. Até 90% de uma lavoura pode se perder se houver infestação da doença. No programa Técnica Rural de hoje, vamos saber mais sobre a ferrugem asiática. Qual o cenário da doença na produção brasileira de soja, a recomendação dos especialistas para o manejo e qual a expectativa de incidência na próxima safra. Responda rápido. Quando surgiram os primeiros registros de ferrugem asiática nas lavouras brasileiras? Letra A, safra 1988-1989? Letra B, safra 2001-2002? Ou letra C, safra 2006-2007? Daqui a pouco nós vamos saber a resposta. A ferrugem asiática é provocada pelo fungo Phacopsora pachyrizi. Ele se instala nas folhas, produz os esporos e causa a doença. A folha fica amarelada, por isso o nome ferrugem. O fungo da ferrugem asiática se dissemina pelo vento. Não é transmitido pela semente, como acontece com muitas outras doenças. Ele é um parasita e precisa de uma planta hospedeira para sobreviver. Nós fomos até a Fundação Mato Grosso, em Rondonópolis, para conversar com um especialista no assunto. Ivan é agrônomo, mestre em proteção de plantas. A ferrugem asiática hoje é considerada a principal doença da cultura da soja, dado o seu potencial de perda que ela oferece à cultura. É uma doença de rápida disseminação, evolui muito rápido e de difícil controle. Então, por isso a gente caracteriza a ferrugem como o principal patógeno que infecta a cultura da soja. A existência do fungo, a disponibilidade de plantas hospedeiras e uma condição climática favorável são fatores que juntos colaboram para a disseminação da doença. Temperatura entre 18 e 26 graus e folhas molhadas por pelo menos 6 horas são boas condições para os esporos germinarem. Mais propício ainda se as folhas ficarem úmidas por 12 até 14 horas. Safras mais chuvosas, a gente tende a ter uma dificuldade maior de controle em função da qualidade da aplicação e em uma condição de chuva e disponibilidade de umidade, o fungo encontra condições ideais para um rápido desenvolvimento. Os primeiros sintomas da ferrugem asiática aparecem depois de 5 dias de infecção da planta. São pequenos pontos escuros na parte inferior das folhas. Com mais uns 7 até 10 dias, surgem as urédias. Elas são bem visíveis e têm esse aspecto de saliência. As urédias são as estruturas de reprodução dos esporos. A cada 21 dias, novos esporos são produzidos, infectando mais lavouras. A gente classifica a doença como doença policíclica, ou seja, o fungo tem várias gerações a cada 7, 10 dias dentro do ciclo da cultura. E em condições ideais de temperatura, umidade, a doença apresenta um caráter de epidemia, ou seja, uma evolução muito rápida, o que torna difícil o controle da doença e não flexibiliza o uso de produtos ruins, atraso entre aplicações curativas e várias outras estratégias. O fungo da ferrugem é classificado como biotrófico. Os biotróficos eles atuam sobre plantas vivas, diferente dos necrotróficos, que permanecem vivos em restos culturais. O fungo ele não tem uma preferência por estágio fenológico da planta. A partir do momento que a doença já está detectada no ambiente, o produtor precisa intensificar o monitoramento, porque não existe uma fase fenológica da planta específica para ocorrer infecção. Se eu tiver o hospedeiro patógeno no ambiente e uma condição ambiental favorável, a infecção vai ocorrer em qualquer fase. Ainda há pouco perguntamos a você, quando surgiram os primeiros registros de ferrugem asiática nas lavouras brasileiras? Letra A, safra 1988-1989? Letra B, safra 2001-2002? Ou letra C, safra 2006-2007? Se você respondeu letra B, os primeiros registros de ferrugem asiática nas lavouras brasileiras foram feitos na safra 2001-2002, você acertou. A ferrugem asiática foi identificada pela primeira vez no Japão, em 1903. Na década de 90, surgiram os primeiros casos na África. E em 2001, na América do Sul, no Paraguai e no Brasil. As informações são do consórcio Antiferrugem, que faz um trabalho de monitoramento e divulgação de dados em todo o Brasil. O consórcio Antiferrugem ele é uma estratégia formada por várias instituições a nível Brasil, que tem por objetivo monitorar a incidência da ferrugem ao longo dos anos, gerar um histórico em termos de eficiência dos produtos, acompanhar os casos de resistência
e fazer ensaios no campo com testes de produtos em diferentes regiões para a gente avaliar a eficácia desses produtos e nos auxiliar no posicionamento das melhores recomendações no campo. Sem dúvida nenhuma, é uma boa ferramenta, né, para tomada de decisão e para o produtor se alimentar em termos de monitoramento e riscos de ocorrência da doença. Dados do consórcio antiferrugem mostram que a produção brasileira teve uma quebra de mais de 569 mil toneladas de grãos na safra 2001-2002, quando surgiram os primeiros casos por causa da doença. Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás foram os estados mais afetados. E de lá para cá, a ferrugem vem ganhando uma proporção muito grande, porque é um fungo que tem uma alta capacidade de mutação, variabilidade genética muito grande, e a gente tem uma grande diferença de isolados em função da região. Isso torna muito difícil o controle químico. O Rio Grande do Sul foi o estado com o maior registro de ocorrência da ferrugem asiática na última safra, 125 casos. Depois, Mato Grosso do Sul e Paraná. Mato Grosso, o maior estado produtor de soja, teve 58 casos. Ao todo, no Brasil, de junho de 2017 a maio de 2018, foram identificados 643 casos. Os registros no Brasil podem ter influência também com a condição fitossanitária de países vizinhos. A principal forma de disseminação da ferrugem é pelo vento, os esporos são carregados a longas distâncias. Nós temos aqui no Mato Grosso regiões vizinhas como Paraguai e Bolívia que plantam soja, semeiam a cultura antes de nós e têm 2 safras no ano. Ou seja, eles têm uma condição que favorece muito o aumento do inóculo no ambiente e as regiões fronteiras, inevitavelmente a ferrugem sofre influência dessas regiões vizinhas. Existe um desafio de uma integração do ponto de vista de vazio sanitário, de manejo de resistência, de um manejo estruturado entre essas regiões e países, né? Sem dúvida nenhuma, as empresas estão conversando com os órgãos responsáveis para essas ações, né? E a gente não vê outro caminho a não ser melhorar essa comunicação, integrar as ações e tentar, de modo geral, manejar a ferrugem a nível de América do Sul e não a nível de região. Porque o fungo ele atravessa fronteiras, ele não escolhe cidade, ele não escolhe ciclo de soja e não escolhe o material. É um fungo biotrófico de alta capacidade de disseminação. Esta área está pronta para receber as primeiras sementes de soja da próxima safra. São 3.000 hectares. A fazenda fica no município de Tesouro, em Mato Grosso. Luiz é o gerente. Em média, a produtividade de soja aqui chega a 59 sacas por hectare. A ferrugem asiática já causou grandes perdas na propriedade. Em anos de infestação, a produtividade mal chegou a 40 sacas. No início tinha poucos produtos, né? E aí a gente teve esse problema sério, né? Em 2004. Hoje a ferrugem está controlada na fazenda, mas o monitoramento é constante. Devido às outras áreas que não são argilosas, que a gente planta com um ciclo mais longo, essas são as variedades que nos deixam assim, de orelha em pé, né, para poder assim controlar a ferrugem, porque você tem que ter umas plantas saudáveis e isso vai impedir a entrada de fungo numa planta debilitada. Então, se você já trata a semente para que ela venha com uma raiz perfeita, para que ela venha assim com todo vigor, então a gente já você vai ter uma planta saudável, ela vai ser mais resistente ao ataque de pragas e fungos, como acontece, porque quando você tem uma lavoura já meia fraca, ela não vai conseguir superar o ataque de pragas, de doenças e outras coisas assim. A ferrugem ela precisa ser manejada, é uma doença que do ponto de vista de convivência é totalmente indesejável, porque a partir do momento que eu detecto a ferrugem na minha lavoura, a evolução dela é exponencial. A gente chega lá na lavoura com 2% de severidade, em 10 dias esses 2 pode virar 10 e pode virar 70, 80. Ou seja, é uma evolução muito rápida num curto período de tempo. O produtor não tem uma capacidade reativa muito rápida para dominar o controle. É por isso que ele tem que lançar a mão de várias estratégias que se somam no sucesso do manejo. O potencial de perda da ferrugem, dados da literatura, variam de 20% até 80%, chegando em alguns casos próximo de 100%. Né? Depende da fase fenológica que acontece na cultura, depende do quanto essa doença evoluiu no ciclo e depende o quanto que eu não consegui manejá-la dentro do ciclo da soja. Se a gente tiver uma infecção
na fase de enchimento de grãos, o que vai acarretar uma desfolha muito precoce, certamente as perdas vão ser superiores a 50% a nível de campo. Agora responda rápido. Qual o prejuízo econômico causado pela ferrugem asiática na produção brasileira de soja desde o primeiro registro da doença até agora? 5 bilhões de dólares? 10 bilhões de dólares? Ou 15 bilhões de dólares? No próximo bloco você vai saber a resposta. No programa Técnica Rural de hoje, estamos falando sobre o cenário da ferrugem asiática no Brasil. Já vimos como ela surgiu nas lavouras, o que acontece com a planta atacada pelo fungo e quais as consequências para a produção. Daqui a pouco você vai saber como deve ser feito o monitoramento e controle da doença e quais as expectativas de incidência do fungo na próxima safra. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Técnica Rural. Hoje falando sobre a ferrugem asiática. No primeiro bloco vimos como surgiu a doença no Brasil, quais os sintomas da infecção nas plantas e os prejuízos para a produção. Conversamos com o especialista no assunto, o engenheiro agrônomo Ivan Pedro Araújo Júnior, que trabalha na Fundação Mato Grosso. E conhecemos a situação de um produtor no município de Tesouro, em Mato Grosso. Agora você vai saber qual a orientação do especialista para o monitoramento e controle da lavoura e qual a possibilidade do fungo aparecer na próxima safra. Antes, vamos conferir a resposta para a pergunta que fizemos ainda há pouco. Qual o prejuízo econômico causado pela ferrugem asiática na produção brasileira de soja desde o primeiro registro da doença até agora? 5 bilhões de dólares? 10 bilhões de dólares? Ou 15 bilhões de dólares? A resposta correta, de acordo com o documento do consórcio antiferrugem, apresentado no ano passado ao Ministério da Agricultura como um alerta sobre a doença, é a letra B. Desde a ocorrência no Brasil na safra 2001-2002, a ferrugem asiática acumulou prejuízos de mais de 10 bilhões de dólares. 3 condições favorecem o ataque da ferrugem asiática na soja: o fungo, a existência de planta hospedeira e clima favorável. Na safra passada, segundo o especialista da Fundação MT, pelo menos 20% da área de soja em Mato Grosso foi afetada pela doença. Na safra passada, a ferrugem se comportou de maneira diferente nas diferentes regiões do Brasil. Mato Grosso, nós detectamos ferrugem aqui por volta de novembro. Por outro lado, a doença apresentou um comportamento latente, ou seja, ela demorou se tornar agressiva por volta do final de janeiro e fevereiro, onde boa parte das lavouras já tinham sido colhidas. Se a gente pegar o exemplo do Paraná e Rio Grande do Sul, foi o contrário. No Paraná, a ferrugem foi detectada em outubro, causando perdas a nível de lavoura comercial, com a evolução muito rápida, ou seja, no início da safra. O manejo da ferrugem asiática é baseado em pelo menos 3 medidas: adoção do vazio sanitário e calendário de plantio, uso de variedades resistentes e precoces e o controle químico. E o que a gente tem conseguido no campo ganhar sucesso é o produtor iniciar as aplicações de maneira preventiva, mesmo não vendo a doença, né? É onde os produtos trabalham da melhor performance, o melhor desempenho, com aplicações preventivas, intervalos seguros, uma tecnologia de aplicação eficiente, no qual ele tem a segurança que o que ele está aplicando está atingindo o alvo biológico, né? Respeitar os intervalos seguros e adotar de modo geral as boas práticas agrícolas. Na fazenda em que Luiz trabalha, são feitas aplicações de fungicidas contra a ferrugem asiática nas variedades precoces e nas variedades de ciclo médio. No começo do florescimento, a gente faz a primeira aplicação do fungicida. Essa primeira aplicação, ela é fundamental. Você tem que proteger toda a planta, para que depois as outras, a gente sabe que conforme o soja vai crescendo, ele vai fechando, mas essa primeira é fundamental para você ter um sucesso de controle da ferrugem. O número médio de aplicações hoje no Brasil em soja gira em torno de 3,3 aplicações, né? Isso varia em função da região, varia em função do ciclo da soja. A gente entende que o produtor precisa proteger a sua lavoura desde a fase de pré-fechamento de linhas, entre linhas da soja, até o R6, R7, que é a maturação fisiológica. Então, nesse período, eu preciso lançar a mão dos melhores produtos com boa efetividade, e nesse período a gente precisa fazer uso da adoção dos multissítios. São fungicidas que vêm para agregar no controle, né, e tem várias contribuições do ponto de vista de manejo de resistência e eficiência dos programas como um todo. Nós temos aqui usados
usados umas misturas triplas, né, e protetores que têm nos ajudado bastante no controle da ferrugem. A gente usa ele para proteger a nossa aplicação do fungicida convencional, que com essa mistura ele protege essa aplicação e protege a planta da ferrugem. No nosso manejo a gente começa desde a colheita do soja. Quando nós terminamos de colher o soja, as áreas que vai milho, nós conseguimos combater toda a soja guacho, né? Nós trabalhamos certinho dentro do prazo do órgão que fiscaliza, inclusive é fiscalizado aqui, entendeu? Então nós trabalhamos certinho o vazio sanitário. E as áreas que a gente não planta milho, que planta braquiária, a gente usa um produto também para matar todo o soja guacho. Na região em que Luiz planta, o vazio sanitário vai de 15 de junho a 15 de setembro. Nesse período, nenhum produtor pode semear ou manter plantas vivas de soja. O período de vazio sanitário no Brasil é de 60 a 90 dias. A época e as datas variam de região para região. 13 estados, mais o Distrito Federal, adotam essa medida. O Paraguai também tem um período de vazio sanitário. Outra estratégia para evitar a ferrugem asiática é o calendário de plantio. É o período determinado para plantar a soja. Varia também em cada região. A medida é adotada hoje em 7 estados e foi criada para reduzir o número de aplicações de fungicidas, evitando a seleção e resistência do fungo. A evolução dos casos de resistência a patógenos, ela está acontecendo numa velocidade muito rápida, na nossa opinião. Se a gente citar, por exemplo, a ferrugem asiática, o fungo já perdeu sensibilidade ou reduziu a sua sensibilidade aos 3 grupos químicos que nós temos hoje, que são as estrobilurinas, triazóis e carboxamidas, né? Se a gente projetar um cenário futuro com limitação de novas moléculas, poucos produtos, é um cenário que nos dá uma certa preocupação do ponto de vista de controle, né? O Brasil talvez esteja entre os primeiros países aí com maior restrição hoje de se colocar um produto no mercado. As empresas gastam em torno de 8 a 10 anos no desenvolvimento de uma molécula e esses produtos ficam parados aí por longo tempo, né, junto aos órgãos responsáveis. O que nos preocupa bastante, tendo em vista a necessidade de controle da doença, necessidade de boas opções até para manejar a resistência do patógeno, né, e o custo de controle que vem aumentando a cada ano. Ou seja, isso impacta na liquidez do produtor, impacta na cadeia de soja e coloca em risco todo um cenário da sojicultura se a gente tiver casos de epidemia a nível Brasil. O aumento da resistência do fungo da ferrugem asiática está associado também ao uso constante de produtos com o mesmo modo de ação. Uma estratégia é a combinação dos fungicidas de sítio específico com os multissítios. O termo multissítio ele é atribuído a produtos que atuam em mais de uma rota metabólica no fungo, né? São produtos antigos, já usados em outras culturas, para outros patossistemas, HF, café, né, muito utilizado na Europa, cereais de inverno, e que na cultura da soja vem ganhando espaço já há mais de 5 safras no Mato Grosso e vem mostrando o seu desempenho muito bom, não só do ponto de vista de controle, seletividade, mas com incrementos significativos de produtividade. Quais são as nossas recomendações da pesquisa? Rotacionar grupos químicos e mecanismos de ação dentro de um programa, monitoramento das lavouras, né, caracterização dos isolados, época de semeadura adequada, uso de fungicidas multissítios de várias classes, né, são produtos que vêm para agregar no manejo, são produtos que atuam em várias rotas metabólicas do fungo e reduzem drasticamente os riscos de resistência a essas outras moléculas. Então, sem dúvida nenhuma, são várias estratégias que se complementam no manejo da ferrugem e no manejo da resistência. A recomendação do especialista vem acompanhada de um alerta sobre o aumento de outras doenças da soja também. A mancha-alva é uma delas, causada pelo fungo Corinéspora cassícula. Tem sido uma das doenças que mais cresceu nas últimas 3 safras. Eu atribuo isso ao perfil de cultivares que o produtor vem utilizando no mercado, ou seja, materiais com uma certa sensibilidade a esse patógeno, aliado ao manejo do sistema de produção. Diferente da ferrugem, a mancha-alva é um fungo necrotrófico, que permanece ativo em restos culturais. Existem várias culturas que o produtor no Mato Grosso semeia ao longo da safra, soja, milho, algodão, culturas de cobertura, por exemplo, crotalárias, que em fase de decomposição são hospedeiras da mancha-alvo. Isso faz com que a mancha-alvo encontre um ambiente favorável para se manter ao longo do ano, né? Existem outras doenças, por exemplo, a antraquinose, que é uma doença um pouco mais pontual, de difícil controle, mas que em algumas regiões
diria regiões de fronteira, regiões de solo mais frágil ou regiões de histórico de antracnose, ela vem aumentando, vem intensificando o seu problema e vem desafiando a pesquisa do ponto de vista de novas soluções de manejo. Como já vimos no programa de hoje, o comportamento do clima, associado a outros fatores, tem grande influência no desenvolvimento de pragas e doenças. Portanto, é muito importante considerar nas tomadas de decisões quais condições climáticas previstas para o período da safra. O meteorologista Marco Antônio dos Santos faz um alerta. Esse ano, para a safra 18 e 19, a pressão é tão grande quanto foi em 2017 e 18. Por quê? Choveu muito bem em toda a região centro-sul do Brasil no mês de agosto. Até mesmo na Bahia houve registros de chuvas agora em agosto. Você tem mesmo um setembro não tão chuvoso, mas com algumas pancadas de chuvas que vão ocorrer. E o outubro também. E aí, por conta de um aquecimento das águas do Pacífico, mesmo que não torne El Niño, mas mesmo isso faz com que todo o centro-sul do Brasil tenha volumes mais expressivos de chuvas. Isso fomenta ainda mais o aparecimento de focos de doença. Então, o produtor, esse ano, terá que tomar tanto cuidado quanto no ano passado, porque a pressão de doenças para essa safra 18 e 19 será ainda maior do que foi na 17 e 18. A adoção das estratégias de manejo tem garantido safras mais tranquilas para o Luiz, o gerente da Fazenda Kaiser, em Tesouro, perto de Rondonópolis, em Mato Grosso. A partir do momento que nós começamos a fazer safrinha, a nossa janela de plantio, os nossos ciclos de variedade são menores e aí a gente tem também ampliado na questão de maquinários, né? Então a gente planta a lavoura hoje com no máximo 30 dias, é o máximo que nós usamos para plantar a lavoura hoje. Ações como essa, do ponto de vista de um manejo consciente da lavoura, usando boas práticas agrícolas, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, preservar essas moléculas por mais tempo, antecipar a vinda de novos produtos, né, do ponto de vista regulatório e, sem dúvida nenhuma, ter um manejo mais eficiente, sustentável, com menor risco ambiental e com maior sucesso de controle, gerando liquidez e maior segurança aos produtores. O cenário da ferrugem asiática nas lavouras brasileiras de soja, os riscos para a produtividade e as orientações de manejo foram assuntos do programa Técnica Rural de hoje. O nosso programa termina por aqui. Mas se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com o Canal Rural pelo WhatsApp número 11 98524 0073. Você pode ainda conferir outras informações na nossa página na internet e nas nossas redes sociais.